A primeira coisa que a gente tem que pensar e entender é a radicalidade do problema do mal, tá? A radicalidade filosófica, a radicalidade existencial, né, do problema do mal, principalmente filosófica, né? Filosófica existencial, problema do mal. Porque é o seguinte, talvez a pergunta mais fundamental não seja o que é o ser, ou o que é Deus, ou o que é o fundamento de todas as coisas. Mas talvez a pergunta mais fundamental seja: por que existe o mal? Porque, veja bem, por que nós filosofamos? Por que nós construímos a arte, a religião, a filosofia e a ciência? Porque, no fundo, a gente procura uma explicação para o sofrimento. Então, o sofrimento, que é a manifestação subjetiva do mal, ele precisa de alguma explicação, e é justamente por conta da existência do sofrimento, da existência do mal, da existência, vamos dizer assim, da finitude, embora finitude e mal nem sempre sejam sinônimos, né? Mas eu estou colocando aqui ideias, vamos dizer assim, que tem algum paralelismo para a gente entender. Então, talvez essa seja a pergunta fundamental. O que é o mal? Né? Por que existe, e aí em termos teológicos, por que existe o pecado? Né? Por que existe a queda? Né? Ou seja, qual a razão de ser da queda? E aí o que acontece? E aí, se você prestar atenção, se o mal não tiver uma explicação, ou seja, uma razão de ser, então a existência é um absurdo e nada mais faz sentido. Né? Como eu estava conversando com um colega meu esses dias, eu espero, rapaz, se o mal não fizer sentido, nada mais faz sentido. Se você for pensar, né? No sentido de como Schelling, Hegel pensavam, né? E é nesse horizonte, tá, que eu não ter falado no começo, eu quero pensar essas questões no horizonte de uma filosofia do Schelling e da teosofia do Jacob Boehme, ou Jacobon, tá? Então, desculpa a gente não ter falado o ponto de vista que eu vou, de onde eu vou partir, de onde eu vou olhar para essas questões, né? Porque, obviamente, essas questões elas podem ser olhadas por diversos ângulos e por diversos métodos, né? Mas aqui eu quero pensar no horizonte do Schelling e Jacob Boehme, tá? Então, deixa logo isso claro. Então, o que acontece? O mal, ele é o problema radical da filosofia, né? Só que ele também é uma questão que aparece na religião, né? A religião, toda religião fala de uma queda do homem. E o Joseph Campbell, me lembro de Joseph Campbell dizendo no seu livro As Máscaras de Deus, o Oriente, ele dizendo que o mito da queda é universal, né? A diferença entre o Oriente e o Ocidente é a natureza dessa queda, né? Que aí, não vou entrar em detalhes aqui, né, já no estudo do Joseph Campbell. Mas é isso. Então, o que é a queda, né? Então, parece que essa ideia da queda e da reintegração é uma estrutura fundamental do nosso espírito, né? E por isso que aparece na religião, por isso que aparece na filosofia, na arte e, quem sabe, até na ciência, né? Então, quando eu falo espírito aqui, você que é espírita, por favor, não entenda espírito no sentido do espiritismo. E você que é espiritualista também não entenda espírito no sentido espiritualista comum, mas entenda aqui espírito como aquela potência, né, que constrói a cultura, que constrói a religião, que constrói a arte, que constrói a filosofia, que constrói a ciência, que constrói o esoterismo também, né? Então, espírito nesse sentido, tá? Então, o que acontece? Então, somente uma filosofia do espírito, né, seria capaz de pensar essa questão do mal na sua radicalidade. Por quê? Porque o que aparecer na filosofia do espírito, que é a potência originária, né, que constrói os saberes, vai aparecer na religião e vai aparecer na filosofia. Então, esse paralelo entre a religião e a filosofia, né, ou melhor, entre a filosofia e a teosofia, né, paralelos importantes, e que não deve ser uma coisa que deva nos surpreender tanto, porque se a filosofia e a religião são manifestações do espírito, das verdades do espírito, dessa estrutura originária do espírito, vamos dizer assim, então não deveria ser uma surpresa que elas tenham elementos em comuns, né? O que mudaria seria o método, que ela tem problemas em comuns e que muitas vezes elas têm, vamos dizer assim, fortes paralelos, né? Então, às vezes isso surpreende as pessoas, isso me surpreendia por muito tempo, né?
Eu dizia, poxa, mas eu vim do esoterismo, né? Eu sempre gostei muito de esoterismo, de astrologia, de tarô, de cabala, e aí quando eu fui para a filosofia, e vi a filosofia do Schelling, e a do Kant, eu já percebia isso, né? Mas eu via na filosofia do Schelling, eu digo, poxa, quem é esotérico e lê Schelling, vê paralelos muito fortes, né? Assim, é muito chamativo para quem tem um certo percurso nessa filosofias esotéricas. E aí eu ficava maravilhado, digo, poxa, mas como é que tem esse paralelismo? Aí eu vim entender que, na verdade, a filosofia, ela estaria tratando dos mesmos temas fundamentais da religião. A diferença é o método, né? Que a filosofia, ela vai pelo método da dúvida, da racionalidade, e a religião vai pelo método da autoridade histórica, né? E é nesse sentido que a força dessa reflexão é que é o seguinte, de que a filosofia, talvez ela não consiga dar uma resposta ao problema do mal, e aí ela precisaria se abrir para uma ancestral sua, para, entre aspas, sua infância, né, que seria a teosofia. E aí eu preciso explicar um pouco do que é teosofia, do que eu estou entendendo como teosofia, para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer, né? Mas antes de tudo, para fechar esse bloco, essa primeira parte da teologia do espírito, desse canal, preciso que você se convença da radicalidade do problema do mal. O quanto o problema do mal vai ser o fio condutor para a gente desenvolver uma filosofia, uma teologia do espírito, que vai conjugar teosofia e filosofia, que vai mostrar que a filosofia ela pode fazer esse gesto de buscar na teosofia, nos mitos, na religião, uma chave do processo do mal, porque o mal é o problema central, né? Então isso é mostrado nos mitos, isso é mostrado na religião, isso é um desdobramento também na filosofia. Ou seja, nós estamos aqui conversando, discutindo, porque existe uma queda originária, né? Como se a consciência, o espírito trouxesse essa história de uma queda originária, e as religiões os mitos apenas reproduzissem, né? E aí o olhar da filosofia é importante, porque o olhar da filosofia vai olhar para esses mitos e vai encontrar o quê? A teosofia subjacente a eles, né? E aí próxima parte eu vou falar sobre a teosofia, sobre essa relação da filosofia com a teosofia, com a religião, que aí é o processo que a gente vai chegar no Schelling e no Jacob Boehme, porque que eles são autores importantes para a gente pensar essas questões.